Bom, a ideia de trabalhar com envelhecimento, de trabalhar com idosos, de gostar de idosos surgiu desde a graduação, desde a época da faculdade em fonoaudiologia. E no segundo ano já eu gostava das questões de linguagem, de comunicação. E aí fui trabalhar num programa que tinha na época de amigo qualificado, então a gente acompanhava esses idosos em casa no dia a dia deles mesmo, na casa, e aí eu fui cada vez gostando mais disso e cada vez a coisa foi crescendo, mas sempre olhando para esse lado. Desde a minha formação eu sempre gostei muito de cuidado, então eu já me direcionei para uma profissão que tivesse a ver com cuidado. E aí quando eu fui passando pelos estágios, eu fui conhecendo os campos que eu poderia atuar, uma das coisas que eu mais gostei foi em relação aos idosos, ao tempo que eles tinham de conversar, de receber, ao afeto, né, a todo esse cuidado, e aí eu fui me afeiçoando cada vez mais com esse público. Então, na verdade, eu nunca tive dúvida de que eu cuidaria de idosos, né, desde quando eu fiz iniciação científica e a graduação foi indo, depois fui para pós-graduação, eu sabia que meu público era esse, assim, eu não tinha nenhuma dúvida de que eu estaria com os idosos sempre no meu trabalho e no cuidado. Trabalhar com os idosos é uma coisa que me inspira, eu realmente gosto, é uma coisa que me deixa animada quando a terapia vai bem, me deixa animada quando eu vejo que eles conseguem se comunicar, que eles conseguem comer bem, que eles estão tão ativos e estão vivendo uma vida boa ali, num momento em que isso deveria ser assim para todos nós, né? Eu acho que eu realmente gosto, e gosto desde muito cedo e cada vez gosto mais. Eu e a Flávia, nós fizemos a mesma especialização, então nós fomos estudar gerontologia, que é o estudo do processo de envelhecimento. Então eu era formada em terapia ocupacional, a Flávia em fonoaudiologia, e aí nós passamos na mesma turma no campus da Unifesp. Então lá que a gente se conheceu e começou esse contato dentro da área de envelhecimento, isso foi em 2008, e desde então a gente sempre manteve o contato. A Lara teve um papel importante na minha formação pessoal, mas também alinhado aí com esse trato com os idosos, porque eu sempre fui de estudar muito e sabia bastante da técnica, da coisa, da prática, mas o contato, o aproximar, o chegar perto, o cafezinho, o conversar, isso é uma coisa que fez uma diferença grande para mim no momento inicial, né, da minha formação e faz até hoje, né? Modificou desde então a forma como eu atuo, a forma como eu lido com os idosos e a resposta que eu tenho é muito melhor em função disso. Então, foi na pós-graduação em gerontologia que Lara e eu nos conhecemos. A Prosa nasceu em um congresso em que eu e a Flávia estávamos e aí a gente começou a conversar sobre a nossa prática do dia a dia, sobre a prática do trabalho. E aí a gente conversando sobre como a gente percebia na nossa prática diária que quando esses idosos estavam sob o nosso acompanhamento fonoaudiológico, no meu caso, acompanhamento terapeuta ocupacional no caso dela, faltava muitas vezes informações práticas, informações do dia a dia. E aí, discutindo sobre isso, a gente pensou, né, por que não? É uma plataforma que cuidasse desse tipo de assunto, que ajudasse as pessoas no dia a dia, na prática com o idoso. E aí veio a ideia da Prosa, a gente foi aprofundando isso, conversando mais e ela nasceu. Então a Prosa nasce daí, é dessa ideia de que a gente precisa e a gente pode fazer com o nosso conhecimento, a gente vai conseguir trazer informações que somem para um dia a dia que seja melhor, que seja prático, que seja mais bem vivido, tanto para quem é cuidado quanto para quem cuida e para quem está envelhecendo de modo geral. A nossa ideia, né, a ideia da Prosa é estar próximo de quem cuida, estar próxima do idoso e estar dentro da casa das pessoas. Eu acho que esse é o diferencial. A gente ter uma linguagem assertiva, prática, direta, para que a gente possa de fato ajudar as pessoas que convivem com os idosos no dia a dia. A Prosa quer trazer um envelhecimento saudável, não só do ponto de vista técnico, de orientar quais profissionais devem estar ali para poder cuidar daquele idoso, ou auxiliar a família, o cuidador, mas a Prosa quer agregar a possibilidade de viver bem a velhice. A gente quer ser um start, um começo, no sentido de trazer para as pessoas a
a ideia de que não é porque eu envelheço que tudo bem se as coisas não estiverem mais tão bem como estavam antes. Não, as coisas de fato mudam, muitas coisas, eu diria que quase tudo muda quando a gente envelhece, e a gente quer fazer isso através de informação que é especializada, mas que é simples, que é prática, que é compreensível por qualquer um que quiser tornar melhor o dia a dia aí do idoso, com quem convive, de quem cuida ou do próprio idoso. A gente tem que pensar no envelhecimento vindo desde 50 e poucos anos, 60 e poucos anos, né? Apesar de o idoso ele ser aquela pessoa de 60 ou mais, cronologicamente com 28 anos a gente começa a envelhecer. Então acho que o primeiro ponto é a gente trazer essa visão que o envelhecer ele começa lá atrás, ele não começa de um dia para o outro. Então aquele idoso que vive sozinho, assistindo o nosso conteúdo, ele pode fazer modificações, por exemplo, na sua casa que evite que isso aconteça com ele. Então a gente entende que essas informações vão auxiliar não só quem cuida, mas o próprio idoso. E também muitas vezes um idoso cuida de outro idoso. Isso também vai acontecer. Eu quero que os idosos sejam, eu quero que envelhecer, eu quero que essa fase da vida seja, que a gente consiga dizer coisas boas sobre ela. Como eu disse há pouco, como a gente fala da infância, como a gente fala da vida adulta, como a gente fala da adolescência. Eu quero que a gente tenha coisas boas para dizer sobre o envelhecimento. E não coisas do tipo, a gente fica com dificuldade de andar, de se mexer, de comer, de falar, mas a gente tem muita experiência. Não. A gente tem tudo isso, a gente tem um monte de mudanças e ninguém está discutindo se elas estão ali ou não. Mas a ideia é poder viver bem com elas. Eu quero que a gente perca esse preconceito, essa dificuldade de dizer que a gente está envelhecendo. Eu acho que esse seria uma grande contribuição da prosa para a comunidade como um todo, no tempo em que isso aparecer. Eu quero que os idosos sejam vistos dentro da sua individualidade, dentro das suas potencialidades, né? Eu quero que as pessoas tenham essa outra visão do envelhecimento, que é a visão que eu tenho, né? De algo natural, de algo positivo e de algo que a gente consegue lidar com isso com naturalidade, com facilidade. Que isso nada mais é do que o que deve acontecer, as pessoas devem envelhecer e isso é positivo.